qual é o tema de hoje? Hoje vou falar-vos aqui das minhas 8 principais ferramentas para conseguir controlar os processos dentro das empresas sem ter que controlar as pessoas. Conseguir controlar que as coisas são feitas sem termos que estar a microgerir ou permanentemente com o nosso bafo no pescoço dos outros. Mas deixem-me começar por fazer aqui um enquadramento. Na linha daquilo que eu tenho sempre partilhado convosco ao longo deste curso, nós temos aqui, de facto, vários desafios na gestão e no crescimento das PME que passam por todos aqueles temas que nós temos estado sempre a identificar e sempre a debater, principalmente questões como a falta de alavancagem, a necessidade que o empresário tem de se envolver operacionalmente, a necessidade que o empresário tem de assegurar que mesmo as funções mais baixas do organograma são executadas, e para ele assegurar que são executadas tem que ser ele a fazê-las, ou pelo menos a estar envolvido com a sua execução, ou na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, não é pior, na melhor das hipóteses, com o controle direto dessa execução. Mas também com o facto da maior parte das empresas serem geridas com o objetivo de gerar uma remuneração para o empresário. E esse, para mim, é um dos aspectos mais críticos. É que a maior parte de nós não tem claro que a empresa deve servir para gerar um lucro, ou seja, um excedente no final do ano, já depois do empresário se ter remunerado, e desse lucro ser reinvestido no crescimento da empresa para que o círculo virtuoso do crescimento seja cada vez maior, cada vez mais vendas, cada vez mais lucro, cada vez mais fluxo de caixa. É um pouco aquela lei básica do semear e colher, de que eu guardo sempre uma parte da minha colheita para reiniciar o ciclo da sementeira mais à frente. E esse aspecto é absolutamente decisivo no crescimento das empresas, porque sem eu ter essa mentalidade e essa noção de que a minha função como dono da empresa não é ser um operador, não é assegurar que as funções operacionais são desempenhadas, mas sim ser um gestor, sim ser um empreendedor, sim ser um pensador, sim ser um decisor. E porquê? Porque o crescimento da empresa depende de mim nessas funções, por oposição às operacionais, para poder crescer. Sem essa noção e essa mentalidade é difícil que o negócio no longo prazo nos traga resultados significativos, porque se nós só prepararmos o negócio para gerar um estilo de vida, para gerar uma remuneração, aquilo que acontece é que ele é extremamente frágil a todas as flutuações do mercado, extremamente frágil a todas as agressões do clima, não é do clima, mas é do ambiente económico, do ambiente político, do ambiente legislativo, do ambiente social, sei lá, o diabo a sete. E por isso nós temos que, de alguma forma, criar uma estrutura, e amanhã eu vou falar um bocadinho mais sobre essa estrutura, uma estrutura de alavancagem, uma estrutura que permita aos colaboradores operarem, eles sim, as funções da empresa, as tarefas da empresa, para que nós possamos assegurar esta desmultiplicação, o aumento da dimensão e, por consequência, o aumento dos resultados. Então, na minha opinião, isto passa por assegurar que estas 8 ferramentas estão implementadas. Obviamente que antes têm que estar desenhadas com clareza, depois comunicadas e finalmente implementadas de forma a que tudo funcione. Lembra-se que a minha capacidade de crescer, a minha capacidade de enfrentar obstáculos, de enfrentar dificuldades, depende exatamente da alavancagem. E a alavancagem é, por um lado, a estrutura, por um lado, a máquina, e volto a lembrar que amanhã falo um bocadinho mais sobre isso. Por outro lado, as pessoas que operam a máquina, por outro lado, as pessoas que operam a estrutura. Então, quais são, na minha opinião, estas 8
ferramentas principais que nós devemos assegurar. As duas primeiras ferramentas, na minha opinião, são aquelas que são responsabilidade direta do líder da empresa, do dono da empresa, do CEO da empresa. E são as que, em rigor, se tornam a chave da alavancagem. Aliás, a liderança é a chave da alavancagem. Então, o líder tem que definir essencialmente o quê? Tá? O papel do líder é definir o quê? O como, eu já acredito que tem que passar também pela equipa, com a orientação do líder, a observação do líder, a monitorização, a regulação, mas já temos de ter a equipa envolvida no como. Mas o quê é a verdadeira tarefa do líder. E, portanto, o que são duas coisas, essencialmente. Primeira coisa, identificação dos objetivos, visão de longo prazo, objetivos estratégicos, objetivos de execução, mas fazê-los o mais específicos e mensuráveis que for possível. Lembrem-se que um objetivo é qualquer coisa que tem que estar enquadrada no tempo, tem que ter um número crítico associado e tem que ser inegociável. Então, a definição dos objetivos na empresa é missão fundamental do líder. Aliás, como eu acho que disse no outro dia, a missão do líder é identificar o ponto A, fazer uma análise verdadeira e transparente do ponto A e definir o ponto Z. O ponto Z é uma analogia para a definição dos objetivos, é o ponto que nós queremos atingir. Então, primeira coisa é exatamente a identificação destes objetivos específicos, mensuráveis e inegociáveis, é um dos primeiros papéis do líder. Segunda coisa, a identificação do obstáculo ou dos obstáculos. Então, neste caminho de A a Z, que obstáculos é que nós estamos a ver? Que obstáculos é que nós estamos a vislumbrar? Porquê? Porque o como é exatamente a estrutura, a máquina que nós criamos para ultrapassar estes obstáculos. Então, a identificação dos objetivos e dos obstáculos é o trabalho do líder. O trabalho da equipa passa depois por identificar o como, obviamente com a presença do líder, mas o como, o plano, eu acho que já tem que ser colaborativo com a equipa. Porquê? Porque a partir do momento em que eles se envolvem no plano, em que eles criam o plano, eles estão envolvidos com o plano, eles são donos do plano, eles são responsáveis pelo plano, e a partir do momento em que a gente os envolve no como, ou seja, no plano, eles estão também a começar a orientar o seu cérebro para as soluções. Nós dissemos, o objetivo é este, o obstáculo é este, agora vocês têm que colaborar nas soluções. Eu quero uma equipa focada em soluções, não quero uma equipa focada em problemas, não quero uma equipa focada em executar apenas aquilo que eu lhes digo para fazer. E muitos empresários é isso que querem, é isso que tentam e é isso que gostam, de ter uma equipa de executores apenas, como se nós fôssemos iluminados e a nossa cabeça fosse superior à dos outros e eu não pudesse beneficiar do envolvimento das pessoas para me ajudar a encontrar soluções. Nos cursos de liderança, eu costumo fazer um jogo que é uma simulação de sobrevivência e é muito engraçado os empresários quase sempre ver que a equipa colabora tanto nas soluções como eles e que quando estão com a equipa a tentar resolver um problema, que as soluções tendencialmente são muito melhores do que as soluções que eles encontram sozinhos. Então é isso exatamente que eu tento mostrar com essa simulação de sobrevivência, que várias cabeças normalmente pensam melhor do que uma, porque várias pessoas a debruçarem sobre um problema são capazes de analisar o problema de diversas perspectivas, com diversas experiências de base e, por consequência, diferentes formas de olhar para o mesmo desafio, detectando oportunidades e ameaças diferentes também. Então, quando nós cruzamos todas estas coisas, nós tendemos a conseguir um melhor resultado. Então, o papel do líder no como é muito mais treinar, orientar, encorajar, pedir contas e a tal questão da cultura da qual eu tenho estado sempre a fazer. Então, o terceiro ponto, se o primeiro são os objetivos específicos e mensuráveis, a segunda é a identificação dos desafios e dos obstáculos, o terceiro é o plano propriamente dito. E o plano, volto a dizer, elaborado em conjunto com a equipa, que tem que fazer uma previsão de todos os recursos que nós vamos precisar,
dos calendários previsionais, o que é que nós imaginamos e como é que nós imaginamos que as coisas podem progredir ao longo do tempo, a identificação de todos os milestones ou marcos, ou seja, dos pontos de progresso intermédio que nós precisamos de avaliar até chegar ao objetivo final, incluindo datas em que as coisas têm que estar prontas, datas em que as coisas têm que ser entregues, portanto, garantir que há um ritmo o mais elevado possível na entrega. Depois temos o quarto aspecto, e o quarto aspecto passa pela criação dos processos, em rigor, pela sistematização dos processos. Então, temos a tal máquina de que eu falo sempre, no quarto ponto temos a tal construção da máquina, e a máquina é tudo o que é automatizável na empresa, todos os processos, todos os procedimentos, tudo aquilo que nós queremos que não precise de intervenção humana do ponto de vista da decisão, que não precise de decisões, tudo aquilo que são rituais, tudo aquilo que é rotina na empresa, deve ter uma máquina que faz funcionar. Desde as reuniões ordinárias, quando é que estão previstas as reuniões, em que dias, a que horas é que se fazem, quais são as agendas. Por exemplo, todas as segundas-feiras a minha equipa de direção reúne às 2:30 da tarde e analisamos a semana anterior e preparamos a semana seguinte. Está permanente marcado na agência, segunda-feira às 2:30 temos esta reunião. Obviamente que na manhã cada um dos diretores reuniu com a sua equipa e fez já essa avaliação e essa preparação da semana seguinte para que me seja comunicado nessa reunião. Então as reuniões estão previstas, os rituais de controle de indicadores estão previstos, os guiões que nós usamos para fazer os trabalhos que temos que fazer, os checklists que usamos, está tudo previsto, a forma como se faz o nosso marketing está prevista, como se planeia o marketing, como se controla o marketing, os indicadores têm que ser monitorizados, o mesmo nas vendas, como é que se gera um contacto, como é que se fecha um contacto, como é que se vende este produto, aquele produto, outro produto. São coisas com as quais nós não queremos estar preocupadas no dia-a-dia e que eu tenha que me envolver para tomar uma decisão sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo outro, não é? A partir de certa altura, até os próprios orçamentos já estão previstos, não é? Eu não quero que alguém me venha perguntar se pode ir comprar uma resma de papéis, bolas. Tem que ter cada departamento tem um budget sobre o qual pode decidir. Eu não quero que alguém me venha incomodar ou que não compre tinta para a impressora porque eu estou fora, não é? Ou que o meu departamento de marketing precise de aprovar por mim um anúncio que vai custar 30 euros ou 50 euros ou 100 euros. Isto são coisas que têm que acontecer automaticamente. Não é? Nós já sabemos quais são os orçamentos, quais é que estão previstos, o que é que podem fazer, e tudo o que saia desta rotina. Isso sim tem que ser validado. E há níveis diferentes de validação. Uma coisa é o que vem a validar comigo, outra coisa é o que é validado intermediamente com os diretores da empresa, que têm também eles próprios os seus níveis de decisão, em que eles têm autonomia para decidir. Obviamente depois têm que dar contas sobre isso, mas não posso atrapalhar o processo de decisão. Então há uma máquina que tem que estar montada. Aqui nos processos também as tarefas. Quais são as tarefas que são previstas, como é que se executa cada tipo de tarefas, quem é que é responsável pelo quê, que tipo de resultados têm que aparecer, as táticas têm que estar previstas nesta parte processual, tudo o que são decisões a nível tático tem que estar previsto aqui, as competências, não apenas as competências que são tidas, como as competências que precisamos de adquirir. Então, são coisas que têm que estar previstas aqui na parte processual. O treino, qual é o treino que temos, qual é o treino que nos faz falta, como é que se fazem as coisas, quais são as oportunidades de treino que nós temos para aproveitar aqui, sistemas estão implementados, sistemas que precisamos de implementar, o equipamento necessário, e equipamento podemos estar a falar de hardware, podemos estar a falar de software, podemos estar a falar aqui de várias coisas. Às vezes é preciso comprar um software que nos ajude com isto, às vezes é preciso ter um aplicativo que nos ajude com aquele outro, às vezes é preciso um hardware que nos torne mais produtivos. Então todo o equipamento que nós precisamos de utilizar e de respeitar e as melhores práticas, não é? As melhores práticas são absolutamente críticas aqui na parte processual. Tudo o que são melhores práticas, tudo o que são padrões de desempenho, todas essas coisas são absolutamente decisivas.
O quinto aspecto é a nossa equipa de colaboradores de classe A, não é? Já vos falei dos colaboradores de classe A outras vezes, mas quando eu tenho a máquina definida, o plano desenhado e colaboradores de classe A, tudo fica mais fácil. E o que é que distingue os colaboradores de classe A? Envolvimento, primeira coisa, eles fazem pelo resultado, eles entendem profundamente como é que quais são os resultados, em primeiro lugar, que precisam de ser obtidos, não apenas as tarefas, e entendem também que os processos estão lá para ajudar a aparecer um resultado, não estão para lhes dar um alibi de que fizeram o que deviam ter feito e que o resultado não apareceu. Então são pessoas envolvidas, elas estão lá pelo resultado, elas estão lá a cavar o resultado, elas estão lá até encontrar uma forma de aparecer com o resultado. Colaboradores de classe A são colaboradores altamente competentes, eles têm competências técnicas, quando a gente os vê trabalhar, a gente vê que eles sabem o que estão a fazer, sabem porque é que estão a fazer, sabem como é que se deve fazer. Quando a gente os vê a conversar, a gente sabe que eles dominam e percebe que eles dominam as valências do seu trabalho, que eles dominam as componentes técnicas do seu trabalho, se a gente os vê a atender um cliente, se a gente os vê a explicar uma tarefa a um colega, nós percebemos que eles são competentes, mas não apenas são competentes, os colaboradores de classe A, eles têm fome por mais competências, então eles procuram envolver-se ainda mais e ajudar ainda mais e serem ainda mais preparados ao longo do tempo. Depois, os colaboradores de classe A também são os fulanos com um drive interno, não é? Eles têm uma motivação interna, eles não precisam que apareça alguém para os motivar, eles não precisam de uma motivação exógena para se moverem, eles têm isso internamente. Aliás, eu quando falo nisto, eu lembro-me uma vez, estava a fazer um curso com o Keith Cunningham, e desculpem eu ir repetindo o nome dele com tanta frequência, como outros, mas é claramente uma das maiores referências e é uma questão de justiça, eu reconhecer as coisas que fui aprendendo com ele. E uma vez num curso que eu estava a fazer com ele em Austin, no Texas, uma das pessoas no curso perguntou ao Kit, mas como é que tu motivas os teus empregados? E o Kit sorriu e disse, eu contrato-os. Quando nós recrutamos um colaborador de classe A, ele não precisa mais do que a oportunidade da contratação para estar motivado. E esta é a realidade. Se ele tem uma oportunidade, o resto é drive interno. Ele não precisa que eu apareça a motivá-lo. Ele não precisa que eu lhe implore que ele faça o trabalho dele. Eu não preciso que eu esteja a picá-lo o tempo todo. É óbvio que o líder tem que inspirar as pessoas e puxá-las para a frente e assegurar uma cultura que as mantenha envolvidas, mas eu não posso ter colaboradores que desmotivem a toda a hora e que eu tenha que estar sempre lá a picá-los e a pagar-lhes um salário inteiro quando eles estão com desempenhos de 60% ou 70% porque não têm motivação. Os colaboradores de classe A só precisam de uma oportunidade, o resto eles tratam disso. E reparem uma coisa, nós no nosso mercado, e às vezes nós esquecemos disto, mas apenas 1% das pessoas no mundo, 1% das pessoas no mundo ganha mais de 30 mil euros por ano. Vou dizer outra vez, apenas 1% das pessoas no mundo ganha mais de 30 mil euros por ano. Quando a gente pensa nisso, vocês pensem em que valor remuneram os vossos colaboradores. Não é? Eu tenho vários colaboradores que eu remunero dentro do top 1% mundial. E tenho outros que não estão no top 1%, estão no top 2% mundial. Dou-lhes uma estrutura sólida para eles trabalharem, dou-lhes segurança no posto de trabalho, dou-lhes o salário no dia combinado, pago integralmente, dou-lhes bom ambiente, dou-lhes um ambiente de crescimento pessoal, dou-lhes uma proposta de valor que o mercado reconhece, com uma reputação que o mercado reconhece. Porque é que estas pessoas podem querer mais? Não é? Remuneração no top 1 ou 2% mundial. Se não estão no top 1, têm probabilidade de lá chegar rapidamente, assim façam um bom trabalho. Crescimento pessoal na empresa, empresa sólida, salário pago no dia impecavelmente, sem perguntas. Saber que passa uma pandemia e a empresa vai aguentar, é um barco sólido. O que é que eles querem mais, não é? O que é que eles querem mais? Então, têm que estar motivados. E as vossas empresas vão andar próximo disso também. Padrões comportamentais nestes players de classe A, nestes colaboradores de classe A. Têm padrões de desempenho. Eles não aceitam eles mesmos ser menos do que muito bons.
e compromisso, não é? Não, eles estão comprometidos com a sua performance, estão comprometidos com os seus resultados, estão comprometidos com a performance e os resultados da empresa. E eles não aceitam ser menos do que bons, não é? Eles não aceitam mediocridade. Sexto aspecto, KPIs, não é? Controlo constante de KPIs. O que são KPIs? Key Performance Indicators, em português, indicadores-chave de desempenho. O que é um indicador-chave de desempenho? É a medição das tarefas de cada colaborador. Como é que nós vamos medir as tarefas de cada colaborador? O que é que cada colaborador tem que fazer? Com que nível de qualidade é que ele tem que fazer e como é que eu vou medir isso? Nas equipas comerciais tende a ser fácil, na planta de fábrica tende a ser fácil. Às vezes no administrativo é um bocadinho mais difícil. Mas basta eu pensar quais são as tarefas principais desta pessoa. Quais são as tarefas principais? Em que quantidade e com que nível de qualidade é que elas têm que fazer e como é que eu consigo medir isso? Como é que eu consigo medir a quantidade e qualidade com que a minha assistente faz as tarefas, com que a diretora financeira faz as tarefas? Então é começar a perceber como é que nós podemos monitorizar isso e transformar isso no indicador. Lembrem-se que estamos a medir tarefas, estamos a medir desempenho. Depois temos também KRIs, Key Result Indicators, indicadores-chave de resultado. Mas aqui já é informação final, já é informação ajusante. Os KRI já resultam dos KPI. Já é o resultado das tarefas que nós desempenhamos. Nós queremos medi-los também. Tá? Então, seleção de KPIs, eu recomendo 4 a 6 KPIs para qualquer colaborador, inclusive a nós próprios, nós empresários, nós os donos da empresa. Mas eu recomendo 4 a 6 indicadores. Mais do que 6 começa a ser difícil de controlar. Abaixo de 4 talvez seja curto. Então, 4 a 6 indicadores costumam ser um bom número para que a pessoa saiba até como é que vai ser avaliada, o que é que se espera dela, quer a nível de objetividade das tarefas, quer a nível de qualidade, desempenho e dimensão ou quantidade de desempenho das tarefas. Então, 4 a 6 indicadores principais para cada pessoa, enquadrados com os planeamentos trimestrais, são absolutamente críticos. Mas depois também é absolutamente crítico dar um aspecto visual a isto, não é? Não é só estar a medir números, é criar marcadores. E este é o 7º aspecto. Porque são os marcadores, e principalmente os marcadores preenchidos em tempo real, que asseguram o envolvimento. É que nós estamos a jogar um jogo e estamos a preencher o marcador e em cada momento sabemos como está o resultado. E sabemos o que precisamos de fazer para ganhar o jogo e sabemos que quando não conseguimos estar a esse nível, nós, entre aspas, perdemos o jogo. Então, esses marcadores são absolutamente decisivos. Esse aspecto visual é absolutamente decisivo e não apenas para isso, porque se eu quero que a empresa funcione como uma equipa, ou que os colaboradores funcionem como uma equipa, eles têm que ter noção dos indicadores de cada um. Então, tem que haver uma representação gráfica dos indicadores de toda a gente, ao acesso visual de toda a gente, para que nós saibamos como é que o desempenho de uns pode estar a afetar o desempenho dos outros e como é que o desempenho dos meus colegas pode afetar o meu ou o meu pode afetar o dos colegas. Então, haver esta circulação de informação gráfica em toda a empresa para manter o envolvimento não apenas individual, mas o envolvimento de equipa, em que estejamos todos a trabalhar para o mesmo, para um determinado objetivo, para levar o barco a um determinado destino, é absolutamente decisivo. E sendo que o último aspecto são as reuniões e as conversas críticas. Nós das conversas críticas falámos já bastante na última sessão. Falámos do ajuda-me a entender, falámos então o que é que tu sugeres, falámos do pedido de desculpas. Essas conversas críticas são absolutamente decisivas para fazer a coisa andar para a frente, para fazer a coisa andar para a frente com um bom resultado. E para isso nós precisamos também das reuniões. Nas reuniões nós temos nós temos, em primeiro lugar, reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias. O que é que são reuniões ordinárias? São aquelas reuniões que estão previamente marcadas, que são fixas e que nós fazemos sempre. Quais são as extraordinárias? São aquelas que nós fazemos para tratar de assuntos pontuais que não queremos tratar nas
reuniões ordinárias. Até porque as reuniões ordinárias são reuniões essencialmente de avaliação de resultados e de planeamento. Portanto, normalmente nós consideramos 3 tipos de reuniões ordinárias. A reunião trimestral, que normalmente é uma reunião de um dia inteiro. Normalmente durante a manhã nós avaliamos o que aconteceu no trimestre. Durante a tarde nós planeamos o que queremos que aconteça no trimestre seguinte. Terminar com um plano de ação. Normalmente o plano engloba um tema trimestral, 3 a 5 prioridades e 13 a 26 tarefas. As tarefas têm que ter donos, quem é que faz o quê e quando, e têm que ter datas de conclusão também. Essa é a materialização do plano que eu depois tenho que desempenhar durante o trimestre. Depois temos as reuniões semanais, porque um trimestre são 13 semanas, a cada semana eu tenho que fazer uma reunião, e esta é uma reunião para 1 hora, que no máximo pode ser extensível a 1 hora e meia, e é uma reunião que basicamente passa por olhar para o plano, o que é que tinha que ter acontecido esta semana, o que é que aconteceu, o que é que deveria acontecer na próxima e o que é que precisamos de alterar face ao que aconteceu nas últimas. E depois o tal briefing diário, 10, 15 minutos, em que nós simplesmente com a equipa, o que aconteceu ontem, o que é que tem que acontecer hoje. É muito mais um briefing de alinhamento com o que tem que acontecer em cada dia. E, portanto, temos estes 3 tipos de reuniões. Com estas reuniões e estas conversas críticas, nós mantemos a cultura, mantemos o alinhamento das pessoas e mantemos a cultura também dentro da empresa. Algumas dicas em relação às reuniões e às conversas críticas, para além das dicas que eu já vos passei nos outros dias. Algumas regras que são importantes. A primeira delas é dizer a verdade. E quando eu falo em dizer a verdade, falo em dizer aquilo que precisa de ser dito, em confrontar os factos. Às vezes nas empresas nós não queremos colocar alguns assuntos em cima da mesa porque sabemos que eles vão ser desagradáveis para as pessoas. Então, nós muitas vezes nos falta alguma frontalidade em confrontar a realidade e em confrontar os factos. O Jim Collins falava de confrontar os factos brutais, ou seja, por duros que sejam os factos, é importante dizer o que precisa de ser dito. Agora, muito importante é que os factos podem ser brutais, o tema pode ser desagradável, mas nós não podemos ser, nem brutais nem desagradáveis. Então eu tenho que encontrar uma forma cândida, uma forma assertiva de comunicar aquilo que precisa de ser dito e de confrontar os factos brutais. Mas nunca de uma forma em que faça as outras pessoas ou outra pessoa perder a face, nunca de uma forma em que a pessoa fique em causa. Porque quando vocês colocam alguém em causa, não um comportamento, mas a pessoa, essa pessoa torna-se defensiva e nós perdemos a pessoa. Então, confrontar os factos, corrigir comportamentos, mas salvaguardar sempre os indivíduos, tá? Mostrar sempre a consideração que temos pelo indivíduo e pela sua capacidade, e o que há a corrigir ou a afinar são comportamentos ou factos que aconteceram ou que estão a acontecer. Segunda regra, eu gosto de diálogos musculados, sendo que um diálogo musculado deve ser um diálogo ideológico. Mais uma vez, nunca discutir as pessoas, tá? Então, o que é um diálogo musculado? É um diálogo onde eu, se acredito numa ideia, eu estou disposto a bater-me por ela. Agora, não bater-me por ela de uma forma autista. A melhor forma que eu tenho de me bater por uma ideia é escutar a perspectiva dos outros de uma forma também ativa e atenta e sensível. Exatamente até para valorizar a minha ideia crítica, que eu tenha também a perspectiva dos outros clara em relação a tudo isto. Então, um diálogo ideológico, musculado, mas ideológico, é absolutamente forte, fundamental, ainda que cândido e frontal. Eu também recomendo sempre que utilizem a metodologia das questões. Nas funções de topo nas empresas nós não precisamos ter as respostas, precisamos ter as melhores questões. Então liderem usando as questões, envolvam as pessoas usando as questões, ajudem-nas a chegar às conclusões usando as questões, escutem-nas usando as questões,
não caiam no erro de fazer questões manipulativas à procura que a pessoa chegue a uma conclusão que vocês querem que ela tire. Não, façam perguntas genuínas, abertas e preocupem-se em saber de facto a opinião das pessoas. Não se escondam de tomar uma decisão quando precisarem de tomar, mas as questões são absolutamente decisivas no processo. Lembrem-se de seguir os princípios do coaching, do reforço positivo, de análise sem culpa. Então, apanhar as pessoas a fazer coisas bem, não as castigar quando fazem coisas erradas, falar sobre isso, mostrar onde estão os erros, muitas vezes encostar aos erros, mas não as castigar pelos erros. Normalmente errar é a forma mais rápida e mais forte da pessoa aprender, e portanto é crítico que a pessoa consiga ir percebendo os seus erros, mas podendo errar, porque é por erro, experiência e erro que a gente aprende, por caro que às vezes seja, mas é assim que a gente aprende. E preocupem-se em fazer análises factuais e não análises de culpa. E depois mantenham sempre, a minha sugestão é sempre que se mantenha um clima de pedido e prestação de contas. Do ponto de vista da execução é absolutamente decisivo que se mantenha essa accountability, não é? Essa capacidade de manter organizações em que a prestação de contas faça parte das regras do jogo. Então lembre-se, 3 regras para as reuniões. As reuniões são sempre as reuniões ordinárias: reportar compromissos e reportar indicadores, rever os marcadores e a informação que podemos tirar deles e que conclusões, aprendizagens podemos tirar deles também, e depois, obviamente, limpar o caminho e fazer novos compromissos. Isto seja para as reuniões diárias, seja para as reuniões semanais, seja para as reuniões trimestrais.